Agora eu quero abordar com o senhor Eduardo Bolsonaro, e a gente tem aqui uma resposta que a jornalista Adriana Dias, da Band News, Adriana Araújo, perdão, da Band, do Jornal da Band, deu um comentário dela no ar, porque o Eduardo Bolsonaro insiste com a narrativa de que ele é um perseguido político. Vamos ver aqui o que a jornalista falou para depois a gente conversar. Vamos lá. O deputado Eduardo Bolsonaro escolheu ir para os Estados Unidos, pediu uma licença e começou a fazer uma campanha baseada na chantagem, que é buscar sanções contra o Brasil, lei Magnitsky contra integrantes da Suprema Corte, para, nesse modus operandi da chantagem, achar que conseguiria com isso a anistia, o perdão, o fim do julgamento do pai dele. Qual é a pá de terra, a pá de cal que se joga nesse argumento de Eduardo Bolsonaro de que ele não está nos Estados Unidos por vontade própria e sim por uma perseguição política? Flávio Bolsonaro, o irmão dele, eleito como ele, está aqui no Brasil, exercendo livremente o mandato dele como senador, exercendo livremente o direito de opinião e de crítica e de voto e de apresentar projetos no nosso país. O deputado... Eu queria lhe ouvir sobre duas questões. Sobre essa narrativa do Eduardo de que ele é um perseguido político, e evidentemente a colocação da jornalista está perfeita nesse sentido, e também pelo fato de que nessa semana ocorreu uma reunião da Subcomissão de Segurança Pública no Congresso, que estava tratando das questões de direitos humanos voltados aos presos do 8 de janeiro, e a direita fez essa sessão e colocou via telão, né, de forma remota, pessoas como Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, Paulo Figueiredo, a serem ouvidos na Câmara, na sessão da subcomissão, pelo telão, e sem falar o show de horrores dos deputados, enfim, de Eduardo, saudade do teu pai, tu é o filho do mito, e tudo mais. Mas essa questão deles participarem, porque ontem eu conversei com o deputado Tarcísio Mota, e ele disse que a esquerda vai tentar, de alguma forma, responsabilizar esses deputados que trouxeram para dentro da Câmara, mesmo de forma remota, um perseguido da justiça, por exemplo, alguém que está tentando contra o Estado Democrático de Direito, por exemplo, também. Então, eu queria lhe ouvir sobre o Eduardo Bolsonaro, que o senhor colocasse também no seu comentário, como é que o senhor vê essa questão deles terem participado de uma subcomissão da Câmara de forma remota, convidados pelos deputados da direita? Eu acho a situação do Eduardo uma situação muito curiosa, porque Eduardo não respondia a nenhum processo, Eduardo não estava na mira da justiça, não tinha nada contra ele quando ele viajou para os Estados Unidos, livremente, com passaporte brasileiro, passando normalmente pelo controle fronteiriço. Se tivesse alguma coisa contra ele, ele estaria na lista de impedidos e a Polícia Federal sequer deixaria ele sair do país pelas saídas normais, vigiadas de controle de passaporte em aeroportos. Ele não poderia, mas ele saiu normalmente. Não tinha nada contra ele. Não tinha absolutamente nada contra ele. E como não tem nada contra o senador Flávio Bolsonaro, que, aliás, exerce seu mandato normalmente, e eu acho que de todos os irmãos do Bolsonaro é o único que tem, inclusive, até diálogo com o lado oposto, que conversa com todo mundo, que é uma pessoa que, no exercício do mandato dele, dos três é o que mostra mais equilíbrio, né? E mesmo que ele tenha as posições dele, que ele dá, às vezes, até entrevistas bastante fora do eixo, mas ninguém mexe com ele. Ninguém mexe com ele, porque reconhecem ele como um mandatário legítimo, eleito, com fartos votos no Rio de Janeiro. Como não tinha nada contra Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, na verdade, ele saiu do Brasil para fazer marola lá fora. Ou seja, o objetivo dele não foi se refugiar, foi instrumentalizar o governo dos Estados Unidos para fazer pressão sobre o Brasil para, de alguma forma, obstaculizar o legítimo processo legal que está sendo promovido contra pessoas ligadas do seu redor político, né?
inclusive o pai dele. Ou seja, ele foi lá fora praticar um crime, que é obstrução de justiça. É para isso que ele saiu do país. Isso faz parte do iter criminis dele, do caminho do crime dele, é ir para fora do país para instrumentalizar o governo americano contra o Brasil. Então, não há ali ninguém refugiado. Da mesma forma que Alan dos Santos. Alan dos Santos, ele teve os seus canais caçados. Apenas isso, porque ele estava realmente instigando a população através de fake news e tudo mais. Foi isso que aconteceu com ele. Alan dos Santos, naquele momento, não tinha nenhuma medida constritiva contra ele. Ele optou ir para os Estados Unidos, porque lá ele conseguiria botar os seus canais a funcionar de novo. Aqui no Brasil ele não conseguiria. Talvez só com VPN, e olhe lá. Mas lá fora ele conseguiria botar seus canais para funcionar de novo. Então, eles não saíram do Brasil para resistir, para fugir, porque tinha alguma medida contra eles. Eles foram lá para praticar crime. Foi para isso que eles foram. Né? Então, é uma situação muito diferente de um pobre coitado que foi... De quem teve que fugir do Brasil foi Leonel Brizola. Né? Enfim, e outros tantos. Né? O irmão do Enfio, né? Todo mundo que teve que sair do Brasil por causa da ditadura militar. Porque se voltasse para o Brasil, ou morria na casa da morte, ou era torturado até não aguentar mais. Não tem nada disso aqui no Brasil. O que existe, sim, são procedimentos que estão sendo levados adiante dentro da legalidade, né? Com as instituições funcionando de forma independente. Não há nenhum tipo de impulso do executivo nessas ações. São as instituições funcionando normalmente, o judiciário, o Ministério Público, né? Então, ninguém pode dizer que está sendo perseguido. Não, ele está tendo o seu amplo direito de defesa. Né? Eu mesmo sou um dos que estou defendendo aqui a delegada Marília. Né? Eu defendo a delegada Marília porque ela trabalhou durante mais de 8 anos na Procuradoria-Geral da República, foi lá que eu a conheci como uma excelente funcionária. Depois ela trabalhou alguns anos na presidência do STJ, onde ela também sempre foi elogiada. Depois ela foi delegada de polícia e também agiu sempre de forma muito, muito serena. Né? Então eu conheço Marília. E acho que Marília entrou nessa história que nem Pilatos no credo. Eu olhei as provas que existem e me convenci de que realmente há uma chance de se conseguir absolver Marília. E por isso assumi o caso. Mas eu devo dizer, eu estou agindo normalmente como qualquer como qualquer advogado lá. Estou sendo respeitado, fui, aliás, muito respeitado pelo juiz instrutor. Não estou ali vendo nenhum tipo de cerceamento contra mim. Nada. Achei que o processo está fluindo de modo natural, de modo esperado. Em todas as suas fases, é verdade, está sendo imprimido uma velocidade maior do que o comum, mas o que dá para entender em face da gravidade da situação que o país está enfrentando e que o Supremo Tribunal Federal é instado a dar uma resposta institucional para isso. Só vejo isso. Eduardo Bolsonaro, que tipo de consequência a gente pode imaginar que ele vá sofrer se retornar ao Brasil? Porque ele vem dizendo nos últimos 3 dias, mais ou menos, que quer ser presidente da República se o pai dele não puder ser. E que, inclusive, vai procurar um partido para ser, porque vai sair do PL. Que tipo de consequência ele pode ter ao chegar aqui? Isso pode envolver prisão, pode envolver cassação já antes de voltar? O senhor acredita que ele deve ser demitido da Polícia Federal, onde ele é escrivão? Já tem um processo administrativo em curso para analisar isso. Como é que o senhor vê as consequências que vão ser, então, infringidas a Eduardo Bolsonaro? Primeiro, ele pode agradecer que nós não estamos mais na ditadura militar, né? Porque na época da ditadura militar, quando vigia a Lei de Segurança Nacional, ele seria preso por alta traição. Na Lei de Segurança Nacional tinha um tipo penal específico de quem colabora com o governo estrangeiro contra os interesses do Estado brasileiro. Tá? E isso acabou.
né, na lei de defesa da democracia, né, que foi editada durante o governo Bolsonaro por provocação da então oposição, isso sumiu. Aliás, eu acho que foi até uma falta, né? Porque a alta traição, Hochverrat, é o primeiro artigo do Código Penal alemão, né? O Código Penal alemão começa com os crimes contra o Estado, né? Depois vai para os crimes contra o indivíduo. E, finalmente, depois, contra os crimes contra a administração pública e as coisas mais. Mas os crimes contra a existência do Estado são os primeiros crimes do Código Penal alemão. Não, o Hochverrat. E ele seria, se fosse na Alemanha, ele seria acusado de Hochverrat, alta traição, né? Que, na verdade, usando um Estado estrangeiro contra os interesses do Estado brasileiro. Infelizmente, o Brasil hoje não tem esse tipo penal. Não existe esse tipo penal no Código Penal Militar, mas só para em período de guerra, né? E vale, portanto, para os militares, não vale para os civis, né? Então, isso não pega o Eduardo Bolsonaro. Mas ele pega o quê? Ele pega a obstrução de justiça, né? Levando em consideração todo aquele contexto dos atos antidemocráticos, que foi caracterizado como uma organização criminosa, então cabe a Lei 12.850. Na Lei 12.850 está prevista a obstrução de justiça, né? Então ele pegaria a obstrução de justiça, que, vamos dizer, no contexto da gravidade dos atos dele, é um crime mirim. É um crime mirim, né? Infelizmente, essa é a situação jurídica hoje do Eduardo Bolsonaro. É um crime contra a administração da justiça. Não tem outra coisa. Infelizmente, não tem nada que a gente possa fazer acusando-o de ter colaborado com o governo americano contra os interesses brasileiros. Isso não é tipo penal hoje. O processo administrativo na Polícia Federal foi aberto porque ele atacou publicamente o diretor da PF e ameaçou alguns colegas da PF. Isso pode levar a uma demissão? Pode levar a uma demissão, isso pode. Mas a demissão não tem reflexos sobre o mandato dele, né? Agora, existe, isso sim, no Tribunal Superior Eleitoral, existem hoje mais de 16 AGs que foram propostas pela coligação do PT, na época das eleições, inclusive que pega Eduardo Bolsonaro também, tá? E naquelas AGs há a possibilidade, sim, de se declará-lo inelegível, tá? Agora, eu não sei por que o Tribunal Superior Eleitoral está, vamos dizer, dormitando em cima desses processos. São 16 AGs que tem para julgar ali, todas do PT, né? E uma delas é aquela vamos dizer, vamos dizer, do sistema da bolha bolsonarista dos diversos sites que promoviam fake news. Ali está Eduardo Bolsonaro, ali está Bia Kicis, ali está enfim, quase todo mundo em volta do Bolsonaro está dentro daquele contexto, tá? Então, ele pode, se o TSE quisesse, já tirava logo esse processo da gaveta e julgava isso de uma vez por todas, né?